Eu estava no Tribunal de Justiça para fazer uma sustentação oral. Antes do meu processo, foi julgado um caso de professores de um município do interior da Bahia. Tá. A discussão era sobre um direito assegurado por uma lei municipal, tá? Certo. O advogado era o mesmo. Como existiam muitos professores, ele dividiu em vários processos. Aí julgou naquela mesma turma o processo, o relator era desembargador tal. Nesse processo aqui, nessa composição com esse desembargador, os professores ganharam. Logo na sequência, apregou outro processo, mesmo advogado, outro grupo de professores, o relator era outro, mudou um pouco a composição, mudou o resultado. Os professores perderam de 2-1. Aqui ganhou, aqui perdeu por 2-1. A mesma tese, na mesma sessão, julgamentos sequentes, né? Então, você percebe que isso realmente é ruim. Agora, veja, Juliane... Mas isso se me permita, isso na verdade é contrário ao sistema de precedentes, porque pelo princípio da colegialidade e pelo próprio 926, eles têm que ter coerência com as decisões. Então tem que ter uma coerência no sentido de, se é da mesma turma, eles não podem decidir na mesma sessão de forma diferente. Mas decidiu, e foi assim, né? Foi o julgamento da tá equivocado, né? Mas foi como ficou, foi o resultado, absurdo, foi como inclusive. Ficou, tá? Mas veja, Juliane, registrar aqui o seguinte, eu não sou contrário ao sistema de precedentes, não é isso, mas o sistema de precedentes tem que dialogar com o sistema jurídico. Sim, tá? Perfeito. E aí, eu lembro das palavras de Norberto Bobbio, em Teoria do Ordenamento Jurídico, quando ele fala exatamente isso. A lei tem que dialogar. Você tem que ter um sistema jurídico no país, você tem lá no ápice a sua Constituição, você tem as demais leis no sistema hierárquico, e elas têm que dialogar entre si. Tá? E precisa haver uma coerência normativa. Precisa ter uma coerência. Mas quando você tem um precedente que foge a essa coerência, isso para mim é ruim. Tá? Então, o que precisa ter são precedentes que dialoguem com o nosso sistema jurídico. Isso é importante. Aí eu concordo com você. Mas porque eu quero dizer é que toda situação precisa ter uma análise muito criteriosa. Eu trouxe para você um exemplo aqui, essa questão do âmbito doméstico, da babá, que tem um transtorno e pode colocar em risco a integridade e a segurança de uma criança, de um menor, e você tem que avaliar no contexto. Da mesma forma, também, dentro de uma empresa, você tem que fazer uma avaliação muito grande. Sim. Eu fui, durante um bom tempo, diretor de instituição de ensino, e a gente tinha muitos alunos, muitos colaboradores, e a gente via como as pessoas são plurais, tá? Eu lembro de uma aluna que nos fez revisitar todo o sistema de monitoramento da instituição, porque ela dizia que estava sendo perseguida pelos seguranças, onde ela ia, os seguranças iam atrás. Não era nada disso. Depois a gente descobriu, ela tinha um transtorno, ela tinha um problema, tá? Ela tinha um problema. Depois a gente descobriu que ela, inclusive, andava pelos corredores da instituição, pegava o telefone e, oi, presidente! Dizendo que estava conversando com o presidente da República, sabe? Então, ela tinha um problema. Mas até a gente descobrir, percebe? O problema dela não era uma coisa que era aparente, que você identificava de hipótese nenhuma. E, evidentemente, que dentro de uma instituição, quando você tem uma reclamação, você tem que parar, averiguar e investigar. Você tem que apurar os fatos. E a gente fez isso. Eu estou te dando um exemplo, mas isso acontecia costumeiramente, você compreende? Porque a gente tem uma sociedade hoje muito plural e a vida moderna traz muito estresse e as pessoas, existem muitas pessoas precisando de tratamento médico. Existem. Na nossa sociedade você tem pessoas que precisam. E você lidar com esse público, você tem que ter um olhar também diferente, você tem que ter todo um cuidado, você tem que ter todo um critério, sabe? Porque você não tem só aquela pessoa, você tem uma coletividade ali no entorno que também precisa ser respeitada, sabe, Juliane? Então é esse olhar que eu digo que é preciso que se tenha sempre, tá? Exatamente. Não, mas eu sou partidária de fato olhar o caso concreto, não achar que tudo está o mesmo modelo, mas isso é até mais papel do advogado, porque o advogado conhece o processo e vai saber fazer a distinção já desde o início, se a precedente não tem a ver com ele, porque é uma situação peculiar e particularizada, cabe ao advogado, é por isso que a gente tem que se capacitar em termos de precedente, eu tenho falado muito sobre isso, mostrar, olha, mas o meu caso não se encaixa nesse.
porque é uma situação peculiar por causa disso, as provas são essas, e mostrar para o juiz e dialogar. E aí cabe ao juiz, uma vez que tem essa alegação de fato, olhar com esse olhar diferenciado e olhar para o caso concreto. Eu costumo fazer assim nos meus processos, demonstrar sempre essas peculiaridades, fazer o trabalho de gabinete quando oportuno, né, memoriar e sustentação oral, para mostrar que não é aquele caso que ele está acostumado, que ele já tem decisão pronta a respeito. Existe, assim, um olhar diferenciado e a gente precisa dar esse olhar diferenciado para aquele caso concreto. Isso eu acho que é muito importante, sim, fazer isso. Não, sem dúvida. Eu, particularmente, toda vez que eu vejo uma súmula, um precedente, eu vou verificar quais teses deram origem, perfeito, tá? Quais teses que as pessoas não fazem, né? Quais teses deram origem? Eu lembro que de verdade, eu sempre fui contrário a aquele entendimento das horas em Tinder e do jeito que era aplicado indistintamente, tá? E se você observar ali as teses que levaram aquilo, era num outro Brasil, um Brasil rural, o trabalhador chegava na sede de uma fazenda ali e ele pegava um pau de arara e andava quilômetros em cima de um pau de arara, ou às vezes até podia ser no lombo de um burro, para ir para o posto de trabalho dele. Foi aquilo que gerou aquela súmula que tratava de horas em Tinder, que acabou sendo depois levada para o próprio bojo da CLT, certo? Então, eu costumo olhar quais teses originaram, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o papel do judiciário é importante, é por isso que eu disse que eu sou um apaixonado pela advocacia, tá?